Você acabou de ver a maneira que usamos para descobrir a verdadeira pronúncia do nome do Criador que os judeus escondem de nós. 10º, por acaso você ainda está duvidando que os judeus escondem o verdadeiro nome do Criador e de seu Filho? Então, veja com seus próprios olhos o que esta judia está dizendo. Eu sou judia. Mas aqui no Ocidente se pensa de outra maneira e nós, como judeus, respeitamos o modo que vocês creem. O nome do Eterno é oculto, querido meu, querida minha. Não está sendo revelado. Nós não temos autorização de revelar o nome do Eterno. Não podemos. Não podemos. Não é? Espera-se que quando o templo for reconstruído, nós possamos anunciar o nome do Eterno. Queridos, Jeová não é o nome do Eterno, queridos. Eu acabei de falar para vocês. Não existe J no grego nem no hebraico. Não coloque nome do Eterno. O nome dele são as letras sagradas do tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, meu querido e minha querida, não dê ao Eterno um nome que você não sabe pronunciar. Aqui a tradução ficou como YHWH. E está escrito também que o nome seria perdido, queridos. Está escrito que você e a maior parte das pessoas do mundo não conheceriam o nome. Provérbios 30, versículo 4, e é um nome que nós temos, que é o mesmo nome, no hebraico, queridos, é o mesmo nome. Apenas falta uma sílaba, que é uma sílaba que contém o nome do Eterno, e essa sílaba está oculta dos homens, queridos. Essa sílaba, ela está sendo oculta ainda, não é o tempo de anunciar o nome do Eterno. É importante que você compreenda a gravidade do nome do Eterno, o poder que há nesse nome oculto e que um dia será revelado. Eu falo isso porque eu te amo. Eu sei que vai ter muitas críticas esse vídeo. Eu sou uma judia entre gentios. Me sinto honrada pelo meu chamamento. Você acabou de ver esta judia dizendo que ela e o povo judeu escondem de nós a informação mais importante de nossas vidas, que é o verdadeiro nome do Criador e de seu Filho, e ainda tem a cara de pau de pronunciar com os seus lábios que nos ama. Como se isto não bastasse, eu vou entrar no Google e pesquisar por Yeshua Wikipédia e vou lhe mostrar uma informação, um ensinamento para os judeus que existe dentro do Talmud e, além disto, vou lhe mostrar um judeu explicando esta informação. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras, que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Você está apenas começando a conhecer quem são os judeus, pois saiba que tanto os judeus que não são cristãos e os judeus que são cristãos, ambos, todos,
escondem o verdadeiro nome do Criador. Ou seja, daqui a pouco você terá condições de entender o motivo de Barrabás ter sido escolhido para ser salvo e o motivo de Yahshua ter dito para aquelas mulheres que todos os judeus, presta atenção, todos os judeus estão condenados ao choro. Não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Como você acabou de ver, essa judia tem consciência das críticas e consequências desse vídeo que ela fez. E ela realmente foi chamada por Ial a fazer esse vídeo dela para que eu pudesse usá-lo para provar que os judeus ocultam sim o nome do Criador e que os judeus também ocultaram uma sílaba existente no início do nome de seu filho. Esta sílaba é o próprio nome do Criador. Agora, preste atenção no título que esta judia colocou nesse vídeo dela. Por que os judeus mudaram o nome de Jesus? Está vendo? Ela está reconhecendo e admitindo que foram eles mesmos, os judeus, que mudaram os nomes. Mas tem muitos e muitos irmãos ensinando que foi a religião católica e os concílios que mudaram os verdadeiros nomes na Bíblia. Mas quem mudou primeiramente os verdadeiros nomes foram os tradutores, escribas e fariseus. Estes eram todos judeus. Inclusive, todos os tradutores da Septuaginta eram judeus. A religião católica e os concílios também cometeram o erro de fazer alterações nos nomes, mas quando eles fizeram isto, os nomes já estavam alterados, pois o nome Jesus veio de diversas traduções provenientes do nome Yeshua. As letras G, Jesus, vieram das letras IE de Yeshua, e as letras Sus vieram do latim. E não se esqueça, IE em hebraico significa... Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo, era um demônio adorado ao norte de Israel. Bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então, E as letras Sus, em latim, significa porco, ou seja, todos os nomes que estão do lado esquerdo de sua tela estão terrivelmente errados. O verdadeiro nome do Filho do Criador está do lado direito. 11º. É proibido aos judeus de pronunciar corretamente de forma pública o nome do Criador Ial. Então, eles pronunciam ao público de forma errada, Yahweh.